Ele falou que muitas das vezes o pastor também acaba errando porque as ovelhas, entre aspas, as pessoas que ele dirige, não quer ter o trabalho de revisar o que ele falou na Bíblia e falar, pastor Bosch, que o senhor não é brigar com o pastor durante o culto, não é brigar com o pastor nem depois do culto, é chegar e falar, pastor, acho que daquela parte o senhor está equivocado. Porque o que está escrito na Bíblia está mais ou menos assim. Tanto que o pastor pode ter errado, como ele pode ter interpretado de uma forma errada. E quem falou isso não fui eu, foi um pastor que falou que sim, a ovelha pode questionar o pastor de uma maneira educada, porque o pastor vai explicar para ela, ou eu errei mesmo, me equivoquei, ou não. Ou é mais ou menos assim. Então Davi não se tornou rei, ele ganhou um casamento, ganhou dinheiro e depois se tornou músico. Mas tem uma parte que diz que primeiro, antes de ser rei de tudo, ele foi rei de quê? Israel não. Não, ele se tornou rei a primeira vez. Não, mas ele foi rei de quê? Rei de Israel. Rei de Israel. Isso. Mas dizem que antes de ser rei de Israel, ele não ganhou Israel. Foi Israel, né? Israel. É quem tá falando você, eu tô perguntando. Não, Israel. Então, diz que antes de ser rei de Israel todo, ele primeiro foi rei de um pedaço, ou... Primeiramente ele se tornou rei da tribo de Judá. Isso, então. Daí, em Hebron. Isso. Até ele chegar a ser rei de tudo, vamos dizer assim, de Israel, não é isso? Isso. Antes dele assumir Israel, ele primeiro se tornou rei da tribo de Judá, lá em Hebron. É isso aí mesmo que tá falando. Então a gente vai ter que falar o seguinte, o que acontece? Muitas vezes a gente vai passando por processos de conquista. Eu tô com esse problema. Toda hora eu esqueço de cortar pra mim, mas vai. Tá fluindo. Daqui a pouco Daqui a pouco eu acostumo. Acostuma. Então ele passou por um processo. Ele não foi lá, matou e tal, ele se tornou músico, ele casou com a filha do rei da época, do rei da época. Aí. E se tornou músico, fez bastante coisa. Para mim, para quem talvez quiser que seja. Então, às vezes a pessoa vai para a igreja hoje, já passei por isso, quando eu frequentava mais o templo, porque teve uma época que eu frequentava mais o templo. Eu passei por esse processo, vamos dizer assim, de achar que eu fiz um montão de merda e ia chegar lá e no mesmo dia ou na mesma semana minha vida ia mudar. Só que às vezes a minha vida ficava pior. Não, parecia que ficava pior. Mas como eu fazia muita coisa que não devia, nada de anormal, de crimes. Era mais coisa na época de doideira de jovem, mulheres, essas coisas assim, vamos dizer. Mas não era o certo, vamos dizer. Então, como eu fazia as coisas que não estavam tão certas, não estava dentro da doutrina, não estava dentro da que tinha que ser, mas eu achava que ia para a igreja no mesmo dia, tudo ia acontecer, tudo ia mudar, minha vida ia virar uma maravilha, não virava, eu reclamava. Pô, piorou, não piorou. Eu comecei a ver o sofrimento porque eu estava mudado, eu estava fazendo as coisas certas e as coisas estavam dando errado. Porque quando eu fazia errado, dava errado, para mim não era natural. Eu plantei, estou colhendo, acabou. Mas quando eu comecei a fazer as coisas certas, entre aspas, quando eu comecei a estar seguindo, tentando estar na presença de Deus, parecia que ficava pior, mas não ficou pior. É porque muitas pessoas acham que o que ela plantou, ela não vai colher. Se ela plantou coisa ruim, pode ser até coisa de morte. E para Deus não existe vida e nem morte. Deus está acima de qualquer coisa. Quer humanizar Deus, e Deus não é humano. Deus está acima de tudo. Então, a pessoa vai para a igreja, pode ser preservada até num crime de morte que ela cometeu. Pode acontecer. Mas Deus vai preservar a vida dela. Só que não quer dizer que ele vai chegar, estalar o dedo e falar, tu não deve mais nada, você está limpo e agora é só benção. É um processo da colheita do mal que tu fez. E Deus está te preservando. Até tu chegar, tá trocando essa colheita malífica por uma... Não, essa plantação malífica por uma plantação boa. Então essa colheita malífica vai passar. Aí tu começa a colher as coisas boas. E isso é um dia após
o outro. Então não adianta você reclamar com Deus. E se você acha que já colheu, talvez tu já tem bastante tempo na igreja, mas tempo de igreja não quer dizer que você já aprendeu tudo que tinha que aprender. Tu tem que ver o teu mental, tu tem que ver se tu agradece mais ou lamenta mais, assim como o Alice falou, que eu nunca tinha ouvido